Olá pessoal, hoje iremos tratar dos direitos sociais dos trabalhadores, que são aqueles direitos positivados no artigo 7º da Constituição da República, que ali é o que se chama a Constituição do Trabalhador. São os princípios e direitos que os trabalhadores possuem e dos quais emanam as principais leis que regem a relação laboral. Então, vamos lá. Primeiramente, o artigo 7º, em seu caput, dispõe o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, observem alguns detalhes desse próprio caput do artigo 7º. Inicialmente, trabalhadores urbanos e rurais. Então, pessoal, já de cara não podemos fazer qualquer distinção acerca de trabalhador urbano e rural, como existia antigamente, início do século passado, quando havia um regime totalmente diferenciado para trabalhadores urbanos e rurais, inclusive quanto ao prazo prescricional, que ainda iremos abordar mais à frente. Agora, aliás, a partir da Constituição de 88, não se pode fazer qualquer diferenciação acerca dos direitos que iremos analisar no próprio artigo 7º. E um outro detalhe de suma importância: além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, nós temos aqui no artigo 7º um estuário normativo principal, ou seja, se alguma outra lei ou uma negociação coletiva, ou um tratado internacional assinado pelo Brasil, conceda aos trabalhadores condições melhores do que essas que estão positivadas no artigo 7º, tudo bem, tranquilo. Então, o que temos no artigo 7º são os principais direitos. Se houver negociação ou próprio contrato individual entre as partes estabelecer um direito a mais, ou uma condição mais benéfica, ou seja, analisando-se de acordo com o princípio da norma mais favorável, que é aquele que rege a chamada pirâmide normativa do direito do trabalho, que, como já disse em aula anterior, não é uma pirâmide estática, como aquela definida inicialmente por Hans Kelsen no direito constitucional. É uma pirâmide flexível, ou seja, de acordo com o princípio da norma mais favorável. Então, já aqui no caput do artigo 7º, encontramos o princípio da norma mais favorável, ou seja, direitos que sejam concedidos através de um outro estuário normativo que seja mais benéfico, mais favorável ao trabalhador. Então, esse artigo 7º caput, já de antemão, é de suma importância para que possamos entender como funciona o direito do trabalho, ok? Então, iniciando já no artigo 7º propriamente dito, o seu inciso 1º estabelece o seguinte, como um direito dos trabalhadores: a relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, vamos observando, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Então, observem, a proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Esse é o primeiro direito concedido aí no artigo 7º, que fala da, em princípio, impossibilidade de dispensa arbitrária do empregador. Nos termos, observem, de lei complementar. É muito comum em concursos públicos ficar colocado nos termos de lei específica, nos termos de lei ordinária, nos termos de regulamento presidencial. Não, de forma alguma, pessoal. Tem que ser nos termos de lei complementar. É bem específico o dispositivo nesse sentido. Então, em sendo colocado qualquer outro tipo de legislação, já podem desconsiderar, lembrando que é sempre nos termos de lei complementar. E aí vocês podem me perguntar, que lei complementar é essa? Infelizmente, ainda não existe essa lei complementar. Então, pessoal, desde 5 de outubro de 88, que é a data da promulgação da Constituição, há essa previsão
No entanto, não temos até o momento uma lei complementar que trate dessa impossibilidade de dispensa arbitrária ou sem justa causa. O que temos, no entanto, eu coloquei aqui, é a observância tão somente do artigo 10 do ADCT, que na parte transitória lá da Constituição, vocês vão ler logo após fim da Constituição, continuando a virar lá o código que vocês têm, ou a própria Constituição impressa. Logo após tem a parte de direitos transitórios, que foram abordados exatamente para um período de transição, enquanto as leis que a própria Constituição, em seu texto, que é o seu texto principal, digamos assim, não surgissem. Então temos lá no artigo 10 do ADCT alguns direitos, dentre os quais a concessão, o pagamento do FGTS, da multa do FGTS, no caso de dispensa arbitrária. Então, essa previsão do artigo 10 do ADCT, ele veio meio que, enquanto não surge a lei complementar, que o artigo 7º, inciso 1º fala, então, o empregador pode dispensar sem justa causa ou arbitrariamente o seu empregado, desde que, além das verbas rescisórias que temos para pagar, por exemplo, 13º proporcional ou integral, férias, aviso prévio, saldo salarial, deve ser paga uma multa do FGTS. O FGTS possui uma lei específica, que é a Lei 8.036, tá, pessoal? De 90, e o artigo 10 do ADCT foi bem específico quanto ao pagamento dessa multa do FGTS, porque até hoje não temos realmente uma lei complementar que trate disso. Então, hoje em dia, em havendo dispensa arbitrária ou sem justa causa, basta pagar as verbas rescisórias e a multa de 40% do FGTS, além de concessão de guias para saque do próprio FGTS, do seguro-desemprego, enfim. Mas o artigo 10 do ADCT fala dessa questão transitória, que aparentemente já não é mais transitória há muito tempo. Então basta fazer esse pagamento de uma multa, e a multa é a multa do FGTS, que é de 40% sobre o saldo em conta vinculada do trabalhador. Então, pessoal, observem isso e não se esqueçam, tá? Quando vier essa disposição, tem que vir por lei complementar. Tudo bem. O inciso 2º do artigo 7º estabelece como um direito do trabalhador o quê? O seguro-desemprego, em caso de quê? Desemprego involuntário. Desemprego involuntário, leia-se dispensa arbitrária ou sem justa causa. Não entendam desemprego involuntário ou desemprego pedido pelo próprio trabalhador. Pela própria lei do seguro-desemprego, vocês podem observar, eu coloquei aqui, a lei 8.900 de 94, essa lei ela é bem expressa quando fala da dispensa sem justa causa e fala também das parcelas que podem ser concedidas ao trabalhador no caso da sua dispensa sem justa causa, de acordo com o tempo trabalhado para o empregador naquele período anterior à concessão do seguro-desemprego, podendo variar de 3, 4 ou 5 parcelas de acordo com o período trabalhado e a anotação em sua carteira de trabalho. Então, tá ok, pessoal? Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, ou seja, uma dispensa arbitrária ou sem justa causa, e além disso, algo que ainda iremos abordar, a rescisão indireta reconhecida em juízo, que possui os mesmos efeitos para fins legais, para fins de recebimento de verbas, de uma dispensa arbitrária ou sem justa causa. Tá bom, pessoal? Seguro-desemprego é o segundo direito do artigo 7º, inciso 2º. E no artigo 7º, inciso 2º, temos também o inciso 3º, que fala do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS, que possui previsão específica na Lei 8.036 de 90, e lá poderemos ver todos os requisitos, todos os detalhes acerca do FGTS, dentre os quais a necessidade do empregador depositar na conta aberta para o trabalhador, uma conta chamada conta vinculada do trabalhador,
um percentual de 8% da remuneração percebida, sendo que na sua dispensa arbitrária ou sem justa causa, o empregador ainda pagará ao empregado uma multa de 40% do FGTS. E, por exemplo, no artigo 20 da Lei 8.036, veremos lá as formas pelas quais o trabalhador pode resgatar o seu saldo lá na conta do FGTS. Por exemplo, dispensa arbitrária sem justa causa, lá no inciso 1º. Temos também a rescisão indireta. Temos também o trabalhador ser acometido por uma neoplasia maligna. Temos a possibilidade, inclusive, por exemplo, também de como tem ocorrido recentemente em alguns estados, um estado de calamidade pública decretada e o trabalhador pode resgatar o seu saldo. Enfim, são várias hipóteses ali em que o trabalhador pode resgatar o seu saldo. E na própria Lei 8.036 de 90. Observem então como o artigo 7º da Constituição concedeu como um direito do trabalhador o FGTS, não podemos ter, a partir da promulgação da Constituição, observem aí, pessoal, a partir da promulgação da Constituição, o FGTS é obrigatório. Não existe uma faculdade do empregador, não existe uma faculdade do empregado em ser o chamado optante do FGTS. Por quê? Antes da Constituição de 88 e antes mesmo da própria Lei 8.036, havia outra lei que tratava do FGTS, no entanto, o colocava como se fosse optativo para o trabalhador, ou seja, ele poderia ser optativo do FGTS, recebê-lo ou não. Isso porque a própria CLT, em tratamento antigo, ela concedia uma chamada estabilidade decenal. E isso era mais benéfico para o trabalhador. Existia uma estabilidade após 10 anos de serviço prestado, então, para ele era mais benéfico ele se sentir estável do que receber, né, uma parcela paga mensalmente sem lhe dar essa concessão de estabilidade. Então, mas, no entanto, em alguns casos isso acontecia. Ou seja, o trabalhador abria mão da chamada estabilidade decenal ou da aquisição posterior da estabilidade decenal, até porque ele não sabia se iria ficar 10 anos no mesmo serviço, para receber o FGTS. No entanto, a partir da Constituição, o FGTS é um direito e é obrigação do empregador o recolhimento dos valores na conta vinculada do empregado. Ok? Temos também no inciso 4º do artigo 7º, como um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, o salário mínimo, que é fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Então, observem esses detalhes aqui que foram grifados no inciso 4º, pessoal. O salário mínimo, o próprio inciso 4º, fala que ele tem que ser fixado em lei. Primeira coisa, fixação através de lei. Observem, se é uma questão colocar fixação através de decreto, de regulamento, enfim, da própria Constituição. Não, pessoal, através de lei. Outro detalhe, nacionalmente unificado. Por que colocou nacionalmente unificado? Quando vocês forem ler a CLT, alguns dispositivos falam de salário mínimo regional. Na verdade, pessoal, isso não existe mais, o salário mínimo regional. Onde há essa disposição na CLT, salário mínimo regional, leia-se atualmente salário mínimo. Antigamente existia para cada região um salário mínimo específico de acordo com as suas peculiaridades. Não confundam, pessoal, com piso salarial, que é outra coisa que já iremos falar. É um salário mínimo, ou seja, no país inteiro, não pode ser pago ao trabalhador abaixo daquele valor. Então, é nacionalmente unificado através de lei, com reajustes periódicos. O que tem sido feito,
né? Atualmente é um reajuste anual, de acordo aí com a inflação, mais ou menos, talvez um pouco para cima, um pouco aquém, mas enfim, o reajuste tem sido de forma anual. Mas a Constituição fala em reajustes periódicos, tá ok, pessoal? Não fala anual, semestral, trimestral, fala reajuste periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo o quê? Vedada sua vinculação para qualquer fim. Observem-se, vedada a sua vinculação para qualquer fim. Essa parte final, inclusive, tem sido batida, né, bem batida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e eles entendem que realmente essa expressão final, vedada para qualquer fim, impede, por exemplo, reajustes atrelados ao reajuste que se dá ao salário mínimo. Outros reajustes, por exemplo, do funcionalismo público, atrelado, por exemplo, ao reajuste do salário mínimo. Então, qualquer vinculação ao salário mínimo, isso é vedado pela própria Constituição no seu artigo 7º, inciso 4º. Tá ok, pessoal? Então, observe esses detalhes aqui que foram anotados, porque é bem comum ser cobrada uma questão sobre o salário mínimo e alguns detalhes. Um outro ponto no artigo 7º, que acabei de falar que iríamos abordar, é o piso salarial. Observe, o direito dos trabalhadores, o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Piso salarial, pessoal, não deve ser confundido com salário mínimo. Já de antemão, observe a diferença de tratamento na própria leitura, uma interpretação gramatical da própria Constituição. Olha a diferença. Salário mínimo, de forma detalhada, fixado em lei. Observe, já tem uma diferença já da própria leitura. Uma outra questão, piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho. O que é esse piso salarial? É o que muita gente chama de salário mínimo estadual, digamos assim. Mas, na verdade, a expressão correta e o que é o certo é um piso salarial e atualmente ele é fixado nos estados de acordo com as funções que são exercidas dentro dele. Por exemplo, piso salarial de engenheiro, de advogado, de médico, de doméstico, enfim, são várias funções que vêm sido fixadas em leis estaduais em virtude dessa lei complementar que eu coloquei aqui, ó, Lei Complementar 103 de 2000, que foi ela que regulamentou a possibilidade dos estados concederem os pisos salariais de acordo com a extensão e complexidade do trabalho. Então, pessoal, não confundam piso salarial, que é pago de forma estadual para aqueles trabalhadores que lá são arrolados na lista, com salário mínimo. Abro um parênteses aqui, que atualmente existe um piso salarial dos professores. Existe uma lei específica que trata de piso salarial dos professores, mas isso não se confunde com essa questão da lei complementar, que fala dos estados concederem os pisos salariais aos seus trabalhadores. Tá? É uma questão específica, que é uma luta de anos e anos dos professores, já que há uma variação enorme de cada município, de cada estado, com relação ao quantum pago, aliás, para os seus professores, já que, por exemplo, um salário de um professor em São Paulo é totalmente diferenciado de um professor que recebe no próprio Maranhão, no Acre, ou diferenciado totalmente de quem recebe no Rio Grande do Sul. Então, há uma diferença enorme. Por isso, essa luta dos professores para que concedessem esse piso, né, para eles, nacionalmente unificado, mas é diferente tanto de um salário mínimo quanto de esse piso salarial do inciso 5º. É uma questão à parte aí, tá, pessoal? Prosseguindo, outro direito dos trabalhadores urbanos e rurais, a irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Já chegamos a tratar sobre o princípio da irredutibilidade salarial, princípio também que tangencia a intangibilidade salarial, pelo qual não pode haver a redução dos salários. No entanto, a própria Constituição permitiu essa redução no caso de convenção e acordo coletivo, ou seja, negociação coletiva,
que aí sim temos toda aquela questão, né, da equiparação de forças, da possibilidade da convenção ou acordo coletivo tratarem de direitos de forma